Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E quem vos fala é o pregador, irmão Lázaro Lago. Estou aqui mais uma vez para estar falando da palavra de Deus, trazendo um assunto muito importante que vai edificar a sua vida e com certeza mudar a sua vida também. Hoje eu venho trazer aqui um assunto muito importante sobre os filhos, né? E para você que é filho, e tem os seus pais vivos, para você que tem essa honra de ter os seus pais vivos, para você que está ainda vivendo também com seus pais, eu tenho um ensino para você. E Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, a palavra do Senhor vai nos instruir e nos dizer assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então aqui é uma palavra que, além de instruir os seus filhos, dizendo que os seus filhos têm que ser obedientes aos seus pais, que os filhos têm que ser obedientes aos seus pais, também vai nos trazer promessas para esses filhos obedientes aos seus pais. E o versículo 1 acho muito interessante, que diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Os filhos têm que ser obedientes a seus pais. Meu irmão pregador, irmão Lázaro, mas o meu pai manda eu fazer algo que não agrada a Deus, eu tenho que fazer? Não. Porque a Bíblia diz: obedecei aos vossos pais no Senhor. Ou seja, somente se ele mandar fazer algo pro seu bem. Se ele mandar você ir para a igreja, vá para a igreja. Se ele mandar você orar, ore. Se ele mandar você ir fazer algum favor para ele, faça. Agora, se ele mandar você fazer, por exemplo, algo que não agrada a Deus, bebe um copo de cerveja, um exemplo que eu estou dando, você não vai fazer isso. Por quê? Porque você sabe que isso não agrada a Deus. Roube, por exemplo, você não vai roubar. Estou dando um exemplo só, você não vai roubar. Porque isso não agrada a Deus, porque a Bíblia fala: sede obediente a vossos pais no Senhor. No Senhor. Então você tem que obedecer aos seus pais, mas somente naquilo que é bom, naquilo que agrada a Deus. Porque isto é justo. Por que é justo? Porque os seus pais, pense, o seu pai, a sua mãe ficou 9 meses com você dentro da barriga dela. Sofreu, sentiu dores de parto e várias outras coisas, além de ter tido o sofrimento de quando você era criança, talvez você não deixava ela dormir direito, ela pedia noites para cuidar de você, assim como seu pai também. Então, assim, é justo que agora você recompense os seus pais. Recompense os seus pais de que forma? Obedecendo eles e honrando eles, porque o versículo 2 diz assim: honrai a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E quando você que cresce, quando você cresce e você se torna uma pessoa humilde, uma pessoa obediente, uma pessoa educada, você
vai estar honrando seu pai. Por quê? Porque alguém vai olhar para você e dizer logo o quê? Olha, parabéns para os pais desse menino, porque soube educar esse menino, porque esse menino é muito educado. Agora, quando o filho não é educado, é arrogante, preconceituoso, aí o que é que acontece? Vai sobrar para os pais. Às vezes os pais ensinam de um jeito, os filhos aprendem de outro. Mas vai sobrar para quem? Para os pais. Porque alguém vai olhar e dizer assim: teus pais não te deu educação não, meu filho? Teus pais não te deu educação não? Para você tá tratando assim as outras pessoas? Tá entendendo? Por isso que fala: honrar a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Aí o versículo 3, que também é muito interessante, diz assim: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, para que te vás bem. Ou seja, aqueles filhos obedientes que honram seu pai, que obedecem aos seus pais, esses filhos têm a promessa de viver muitos anos de vida. A palavra do Senhor nos diz no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, vamos ler? Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 12. Estou aqui com minha Bíblia. Diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Sabe por que tem muitos de hoje em dia, muitos jovens têm morrido cedo demais? Muitas das vezes é por conta da desobediência. Quantos jovens têm morrido no mundo do tráfico, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo da bebida? Por quê? Às vezes por falta de desobediência aos pais. Os pais falavam: não, meu filho, não anda com certas amizades, não anda com certas companhias, não faça isso, meu filho. Esse pessoal está te levando para o caminho errado, isso não agrada a Deus. Mas aí o que é que acontecia? Esses jovens continuavam, até que um dia aconteceu que até os que andavam com ele acabou matando esses jovens. Quantos jovens aconteceu assim? Morreram porque não deram ouvido aos seus pais. Então, essa promessa é verdadeira. Aqueles que obedecem aos seus pais, esses, os seus anos de vida é prolongado, é garantido que seus anos de vida irá se prolongar, irá aumentar. Ah, se todos os filhos fossem obedientes aos seus pais, né? Muitas coisas, muitos que estão mortos hoje ainda estariam talvez com vida. A palavra do Senhor também nos diz no livro de Deuteronômios, capítulo de número 6, Deuteronômios, capítulo de número 6, e o versículo também de número 6 e o versículo de número 7. Diz assim: e esta palavra que hoje te ordeno estarás no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Moisés está dizendo, né? Deus através de Moisés está dizendo: e essas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Está dizendo o quê? Que Deus está dizendo o quê? As palavras que hoje eu estou falando para vocês, que eu estou escrevendo aqui, vocês pais vão ensinar os seus filhos. Vocês vão sentar eles na cadeira, vocês vão ficar de frente para eles e vocês vão ensinar tudo aquilo que eu estou falando. Sabe o que é que eu entendo isso?
é que às vezes muitas famílias têm sido destruídas porque por falta de relacionamento, por falta de diálogo. É preciso os pais sentar com seus filhos para conversar com eles. Tem pais que falam assim, não, eu vou deixar os meus filhos crescer primeiro, depois eu ensino. Eles ainda crianças, não vão entender nada. Errado. Errado. Eu diria que o certo era o quê? Eram os pais. Até eu conheço pessoas, né? Eu mesmo. Na verdade eu vou falar de mim mesmo. Quando minha filha, que ainda é novinha, 3 meses, mas desde ela dentro da barriga da minha esposa, eu já falava da palavra de Deus para ela. Cantava, pregava, falando um versículo da Bíblia para ela. E hoje eu também faço o mesmo, levo ela para a igreja direto. Por quê? Tem que incentivar os seus filhos desde novo a ser crente, a servir a Deus. A servir a Deus é de agora. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios. Vamos para Provérbios agora. Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6. Diz assim: instrua o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Você tem que ensinar o seu filho desde criança, porque a Bíblia diz, se você instruir o seu filho desde criança, quando ele crescer, o seu filho vai se lembrar do que aprendeu com você e vai continuar no caminho certo, vai desviar do caminho do mal. Ainda que ele esteja no mundo e desviou, mas ele vai lembrar e vai retornar. Então, ensine o seu filho desde criança a palavra de Deus, o caminho certo. Converse sobre tudo com o seu filho. Converse sobre todos os assuntos com seu filho. Não tenha vergonha de conversar com nada, porque é melhor ele aprender as coisas com você do que aprender lá as coisas no mundo, do que aprender as coisas erradas. É melhor ele aprender as coisas certas com você do que aprender as coisas erradas com os outros. Porque o que vai entrar na cabeça do seu filho é o que ele aprender primeiro. Talvez, se você deixar de ensinar ele agora, quando você for ensinar ele lá na frente, ele já vai ter aprendido e aprendido da maneira errada. E depois que aprender da maneira errada, é difícil ele aprender da maneira certa. Tá entendendo? Converse sobre tudo sobre o seu filho hoje, para que quando o seu filho crescer, não venha se desviar deste caminho. Tá bom? Esta é a palavra de Deus para você, filho, e também que serve para você, pai. Espero que tenha gostado desse vídeo de hoje. Que Deus continue abençoando a todos vocês, tá? Estaremos novamente aqui amanhã, se assim Deus permitir. Fique com Deus, uma paz do Senhor Jesus a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.